Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de subwoofer e eu já vou começar falando do Yamaha, que são os subwoofers que eu mais gosto atualmente no mercado. Mas vamos dar uma mapeada geral aqui também em relação ao que é o subwoofer, para que ele serve rapidamente, para vocês entenderem qual é a importância desse cara no sistema, tá bom? Eu vou pular aqui, ó. Normalmente, quando vocês vão escolher, a pessoa que não tá muito por dentro assim, ela escolhe muito subwoofer por esses dois primeiros motivos aqui, tamanho e potência, né? O tamanho, geralmente a pessoa quer quanto maior, melhor, né? 10 polegadas, 12 polegadas e assim vai. Realmente, na tendência é que o sub, quanto maior a polegada dele, do falante, mais pressão ele vai tacar, mas com isso a potência também tem que acompanhar. Senão, não adianta ele ter um woofer grandão, mas a potência não conseguir acompanhar para movimentar esse woofer, tá? Agora, algumas outras coisas que muita gente não olha é a resposta de frequência, que vocês vão ver quando eu começar a falar deles aqui, e os recursos que o subwoofer oferece para você. Sim, o subwoofer também tem recursos, tá? Antes de começar só aqui para vocês entenderem, o subwoofer ele é uma caixa feita para trabalhar com os graves. É ele que dá a força, o impacto na hora das cenas. E na música dá aquela presença, né? Quando você tem um sistema sem o subwoofer, normalmente o sistema dá a impressão de ser fraco, né? Mas não é fraco, é porque não tem o grave, o encorpado, que é o que o sub faz. E o subwoofer ele trabalha com os subgraves, né? A gente tem uma faixa de frequência audível que é de 20 Hz a 20 kHz. Ele normalmente, o subwoofer, trabalha ali na faixa de 20 a 200 Hz, que aí compõe os subgraves e os graves, né? Então, quanto mais baixa a resposta de frequência do subwoofer, melhor. Quanto mais baixo ele chegar, mais ele vai compor o que ele tá ali para fazer naquele momento, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje a gente vai falar dessa linha de subwoofers da Yamaha, que são a linha NS-SW. Nós temos o NS-SW 50, 100, 200 e 300. E vocês vão entender a diferença, tá? A primeira coisa, essa linha aqui, esses dois primeiros modelos, SW50 e SW100, digamos que, assim como os receivers têm receiver de entrada, intermediário, top de linha, o sub também tem, né? É a mesma linha, porém, esses dois aqui são os da linha de entrada, tá? Dessa linha aqui. São os equipamentos de entrada. E esses dois aqui são os top dessa linha, os topo dessa linha, tá? Como assim, Mike? Vamos lá. Vamos dar um segmento aqui. Todos os 4 subs são Bass Reflex ou dotados também, porque tem a saída de duto de ar. Tá vendo? Todos eles são na lateral. Todos eles são front firing, ou seja, o woofer deles é para frente, tá? Joga o som para frente. Vamos lá. Todos eles têm essa tecnologia da Yamaha, que é o Twisted Flare Port, que é o quê? É essa torção que eles dão na saída do duto, que segundo a Yamaha deixa o som como ele mais homogêneo, sem criar aquele barulho, aquele coisa mais distorcida, como seria o deslocamento de ar aqui ele consegue segurar, e aí diminui o barulho, etc. Tá? Todos os 4 têm essa tecnologia da Yamaha. Vamos aqui falar aqui do primeiro, que é o NS-SW50. Tá? Ele é um subwoofer de 8 polegadas, aqui ó, cone de 20 centímetros, amplificação dinâmica de 100 watts, saída de amplificação 50 watts, resposta de frequência de 28 Hz a 200 Hz. Lembrando, sempre quanto mais próximo ele chegar de 20, melhor, mas isso não é a única coisa que configura um bom subwoofer, tá? Tem subwoofers que não chegam a 20, mas são melhores do que outros que chegam. Tá? Isso aqui é uma tecnologia da Yamaha, que todos os 4 têm, a Twisted Flare Port também. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Nessa hora aqui da traseira, você já começa a detectar que ele é um subwoofer mais simples. Tá? Ele tem uma entrada aqui de linha, padrão, tradicional, não é LFE nem nada. Tem o controle de volume e o power. Acabou. Ele não tem outras
recursos, digamos assim, que você vai ver no NS-SW 200 e 300. Tá? Vamos pular aqui, eu estou acelerando um pouquinho para a gente poder ver todos. SW100 já é um subwoofer de 10 polegadas, com uma potência dinâmica aí de 100 watts, saída de 50, resposta de frequência de 25 a 180 Hz. Já desceu um pouquinho aqui, tá vendo? E todas as outras tecnologias. Traseira dele idêntica ao SW50, como vocês podem ver. Qual é normalmente a reclamação que a gente mais ouve quando o cliente compra esse subwoofer aqui, que eu não costumo indicar? Força, achei ele fraco. Como eu disse, vocês não podem só olhar para a questão de ser é um subwoofer de 10 polegadas. Tá, mas e aí? Como é que é o amplificador dele? É um bom amplificador? Isso tudo tem que estar no pacote. Agora a gente vai entrar no topo de linha dessa marca, que é o SW200, que é um subwoofer de 8 polegadas, tem uma potência de 130 watts, é mais potente que o de 10 polegadas SW100, só para você ter uma comparação. Resposta de frequência de 28 a 200 Hz. Aqui geralmente você consegue atingir respostas de frequências mais baixas com woofers maiores, tá? É o mais tradicional. Tá? Tem todas as tecnologias, mas ele tem aqui também um amplificador de alta eficiência, tá? Então é um amplificador diferenciado. Eu vou pular aqui. Olha a traseira dele como é totalmente diferente. Aqui você tem entrada e saída de high level, que você pode utilizar para usar ele para passar os graves das caixas por ele. Ele ficaria como uma espécie de subwoofer passivo, porém ele absorveria esses graves das caixas, tá? Não trabalharia com sinal LFE. Tem duas entradas de linha para a saída de subwoofer do amplificador. Tem uma entrada específica LFE, que é o Low Frequency Effect, ou efeito de baixa frequência. Tá? Isso aqui é um efeito específico para filmes, tá? Que foi criado há anos atrás e até hoje é utilizado. Tem um seletor aqui de auto standby, você pode deixar em off, né? Que aí ele vai se manter sempre ligado. O low e high é a sensibilidade, para ele ligar automaticamente com um mínimo tom de sinal, ou ele demorar um pouquinho mais para quando tiver uma consistência maior. Seleção de fase, normal ou reversa, isso pode se tornar importante dependendo da sala. E ainda tem aqui o corte de frequência dele, tá? Que é muito importante. Você vê que aquele outro não tinha nada disso, tá? As conexões dele aqui, nas conexões high level, são aquelas conexões de molinha, né? Que eu falo muito dos receivers, que são um pouquinho mais básicas, mas para um subwoofer ter isso é muito legal. Na parte frontal ele também tem um botão aqui de standby e o volume, né? Na parte frontal, que eu acho muito prático ter o volume na parte frontal do sub. Normalmente é atrás. Aí você quer alterar o volume do sub, você tem que puxar ele para frente se tiver no nicho, e aí mexer. E uma coisa importante para os 4 modelos desse sub da Yamaha, se você for colocar eles dentro de algum nicho, cuidado, porque justamente a saída dele é lateral. Apesar dele ter aquela tecnologia que não faz o estrondo, ainda assim não é bom que ele fique totalmente apertado, tá? Tem que ter um espaço para deslocar o ar. Vamos passar aqui, entrando no SW300. Ele tem 250 watts, é um subwoofer de 10 polegadas, 250 watts, bem mais potente. A resposta de frequência de 20 a 160 Hz. Uma resposta de frequência muito boa para subwoofer que não é dessas linhas mais eficientes, não, mas dessas linhas mais tops, como a SVS, por exemplo. E também não é um woofer de 12, de 15, né? Um woofer de 10 polegadas. Tem a tecnologia da Yamaha, também amplificador de alta eficiência. Ainda tem aqui a tecnologia Bass Action Selector System, Auto Standby, então, basicamente tudo que o outro tem. Vamos olhar aqui atrás dele. Olha só, ele tem também as conexões de entrada e saída high level. Isso aqui, por exemplo, até às vezes você quer botar, vamos dizer que você quer botar um subwoofer aí na zona 2. Você passa primeiro a saída do canal das caixas para cá, para o amplificador, do amplificador para cá e daqui para as caixas. E aí você vai ter um grave mais potente ali na tua zona 2. Um exemplo de como pode ser usado isso, tá? Você vê que aqui já o amplificador já é de maior qualidade, que os conectores aqui já são aqueles para large speaker, que eles chamam, né, que seriam os conectores de rosca. Tá? Também duas entradas
tradicionais, uma somente para o LFE, modo auto standby, fase, o BES, que é justamente você poder selecionar o Move ou o Music, né, o modo de som que ele vai tocar. Daqui esse conector de sistema é para configuração da própria fabricante, muitas vezes. E o corte de frequência. E a parte frontal a mesma coisa, ele tem aqui o volume e o botão de standby. Lembrando que esses aparelhos, por serem mais tops, você vê que ele tem um acabamento Black Piano, diferentemente, por exemplo, vou botar aqui os 4 juntos. Aqui, diferente desses, que já é uma madeira mais fosca, né? Esses dois aqui eles já tem um acabamento Black Piano, já mais bonitinho. Aconselho piamente, caso você vá comprar um desses subwoofers, que compre ou SW200 ou SW300. Evite esses dois aqui, tá? Não são horríveis, mas esses dois entregam muito mais. Obviamente os preços são bem mais elevados. Aí você tem que ver também a capacidade financeira que você está no momento para poder estar adquirindo eles. O que eu gosto mais dos subwoofers da Yamaha é a qualidade de definição, né? E isso aí eu até ouvi aí no outro vídeo que eu fiz lá no canal da iFound HD, o cara falou, mas não existe definição do som de graves, o grave é sentido. Existe, cara, existe. Quando você... Olha só, o subwoofer, a ideia não é ele de se destacar demais, tá? Não é a ideia. Por exemplo, você está ouvindo uma música. Você não quer ficar ouvindo ele batendo assim. Você quer sentir o grave ali, né? Mas um grave controlado que só te dê aquela encorpada no som. Essa é a ideia do subwoofer, né? E quando ele tiver que fazer estrondo, que aí são em filmes e tal, que entra essa questão do low frequency effect, aí é outra coisa. E esses subs da Yamaha, eles entregam essa qualidade, né? Essa definição dos graves. Tem subs que eles fazem muito estrondo, o que é legal, dependendo para que você vai utilizar, mas chega uma hora que você quer ouvir uma música, por exemplo, uma música mais clássica aí, de repente, né, e você tem os tons ali nos instrumentos, no baixo mesmo e tal, e se não for um subwoofer de qualidade, você vai ouvir só um grave uniforme. Agora, quando você tem um subwoofer que tem nuances do grave, fica mais interessante, que você consegue definir esse som, tá? E esses subs da Yamaha fazem isso muito bem, tá? Principalmente o SW200 e o SW300, beleza? Não estou falando do SW50 nem do 100. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre subwoofer, sobre caixas de som ao invés de receiver. Eu vou tentar postar mais vídeos a partir de quarta-feira, pelo menos, para caixas. Não vou garantir, porque às vezes eu estou na correria trabalhando, não consigo. Mas vou tentar fazer as quartas caixas, domingo receiver, tá? Se for adquirir esse subwoofer pela Amazon, clica aqui no link da descrição, meu link de afiliado, você acaba ajudando o canal indiretamente. Se você quiser montar o teu home theater, também entre em contato comigo pelo WhatsApp, te passo os valores da consultoria online para poder estar te ajudando a comprar os equipamentos corretos, fazer o projeto, estrutura e até a configuração, beleza? Galera, até a próxima aí.